Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Se chegou por uma indicação do YouTube, eu peço para que faça sua inscrição. Se já é inscrito ou inscrita, muito obrigado. Nesse vídeo, teremos um relato da inscrita Daiane. Então fiquem agora com a narração da inscrita do canal A Hora do Além. Oi Feliciano, bom dia. Eu sou Daiane de BH. Eu vou contar um relato que aconteceu comigo há uns 2 anos atrás, mais ou menos. Eu sou uma pessoa muito ligada às questões espirituais, sempre tive muita curiosidade em relação a isso. Então, a minha família sempre teve muitas histórias ligadas ao lado espiritual, a coisas sobrenaturais, né? Só que eu nunca tive um contato assim tão próximo com coisas do além. E foi a primeira vez que aconteceu de fato mesmo. Antes era algo assim que eu via vulto, ou que eu sonhava e acontecia. Eu morava numa cidade um pouco menor, aqui do lado, de BH mesmo. Então eu morava nessa cidade para poder trabalhar, né? E daí eu fiquei lá por algum tempo, era uma cidade um pouco mística, mais fechada, de mata. Assim, as pessoas todas conheciam todo mundo. Então, assim, eu morava numa república com algumas amigas. Uma amiga minha de muito tempo e outra que eu conheci lá nessa cidade. E acabou que ela é minha amiga até hoje. Essa amiga da cidade acabou me apresentando um rapaz em que eu mantive um relacionamento por um tempo. Só que ele era uma pessoa que antes ele namorava com outra pessoa por algum tempo mais longo e acabou terminando. E aí, ele solteiro, a gente se envolveu, né? Foi o que ele me disse, que ele estava solteiro. O pessoal da cidade também comentava muito que ele já tinha terminado, fazia. Como eu morava numa república, todas as sextas-feiras era comum que uma de nós fizéssemos a faxina, né? Então, assim, eu resolvi que a minha faxina sempre seria na sexta pela noite, né? Porque eu chegava do serviço e nesse dia, esse rapaz me mandou uma mensagem falando que queria me ver. Eu falei, olha, ótimo, a gente pode se ver, pode sair, só que eu tenho que fazer uma faxina antes, então pode ser que demore um pouquinho. Ele falou, não tem problema, eu te ajudo a fazer essa faxina, a gente dá um jeito. Eu falei, então tá bom. Aí ele foi pra minha casa. E era uma casa muito grande. Em cima tinha o dono da casa, né? Só que ele geralmente saía também em um dia da semana e não voltava, retornava só pela segunda-feira. E as casas do lado não tinham pessoas que moravam, que ele alugava, elas estavam desocupadas. Os nossos vizinhos eram casas de sítio, então assim, todo mundo morava bem no final mesmo, bem silencioso mesmo. E ele chegou com umas latas de cerveja e ele foi e me perguntou, você quer beber? Eu falei, não quero beber, tô tomando um remédio um pouco forte, tô querendo misturar com álcool. Ele falou, não, mas eu vou colocar pra gelar aqui então, aí se você decidir a gente toma. Eu tinha ido ao neuro e ele me disse que eu não podia, né, misturar com álcool. E eu pedi ele pra ir arrumando a sala enquanto eu ia lavar no banheiro. E eu tive uma sensação um pouco diferente nesse momento. Eu senti como se eu tivesse sendo empurrada para frente, como se eu tivesse, assim, sentindo uma dor de cabeça um pouco mais forte. Eu não tinha bebido nada de álcool. Só que eu imaginei o quê? O efeito colateral do remédio. Às vezes pode ser uma vertigem, algo do tipo, e eu fiquei assim. Eu terminei de lavar o banheiro e fui limpar o quarto. Só que os pais dele eram pessoas normais e foram muito para esse lado da constelação. E eles mexiam, né, com aquele chá de ayahuasca, que é um chá um pouco alucinógeno, algo perigoso se não souber utilizar. Por um momento, eu fui passar para a sala e para o quarto, que era um local onde ele não tinha muita visão, ele não conseguiu ver que eu passasse, né, da sala para o quarto. Ele estava de costas e eu ouvi ele falando assim no celular, não, tudo bem, eu vou dar ela. E aí eu não entendi aquilo. Eu continuei fazendo o que eu tinha para fazer no quarto. E aí quando eu voltei, ele insistiu mais uma vez. Olha, você quer tomar um pouco de cerveja? Eu falei, eu não quero tomar cerveja. Ele, não, só um golinho. E aí então eu caí nessa. Fui tomar um golinho, de verdade. Eu dei uma bicada na cerveja e foi o suficiente.
E continuei limpando a casa e tudo. Quando eu terminei, sentei lá na sala, que eu tava me deixando assim meio aflita. É como se eu estivesse tendo uma sensação de que ele tivesse meio que planejando algo contra mim, tivesse, não sei, talvez ficando com duas pessoas ao mesmo tempo. É uma sensação diferente. E aí eu resolvi seguir a minha intuição e perguntei, né? Aí eu falei, ele falou, não, eu não tô com ninguém, a gente tá aqui, eu tô ficando só com você. Eu falei, tudo bem então, só tô te perguntando. E nisso veio uma sensação de novo. Eu falei pra ele, olha, eu tô me sentindo um pouco mal, eu tô sentindo como se meu corpo estivesse sendo jogado pra frente. Aí ele foi e falou pra mim, olha, talvez seja por conta do remédio, ele sabia que eu fazia uso do remédio. Aí eu falei, não. Eu lembro que saiu da minha boca, eu vou ter uma convulsão. Aí ele se assustou, ele levantou e abriu a janela. E aí eu cheguei com a cabeça na janela, ele virou pra mim e falou, vamos tomar um ar, toma, respira. Comecei a ter a sensação como se eu estivesse realmente tendo uma convulsão. Nisso eu sentei na cadeira, eu senti como se eu estivesse paralisado. E meu corpo arrepiou, eu senti um peso na boca do estômago. Eu tive a sensação de estar redobrando todo para trás. Aí eu me joguei toda para trás nessa cadeira, permaneci sentada. Era como se eu estivesse ali, mas meu corpo fosse usado por outra coisa. O meu cabelo batia no chão, as minhas costas elas se contorceram de uma forma em que eu consegui ficar inclinada para o lado do chão e sentada ao mesmo tempo. E meus cabelos estavam todos no chão, sabe? Era como se eu não conseguisse tomar conta do meu próprio corpo e das falas que eu falava, dos jeitos, dos meus trejeitos do braço. Era uma sensação estranha, sabe? Até hoje eu não consigo entender o que aconteceu. Mas eu lembro de algo tomar conta do meu corpo e falar por mim. E nisso veio alguém falando por mim com ele. Olha, você acha que eu não sei o que você está fazendo? Eu sei o que você fez, eu sei que você colocou nessa bebida e eu sei que isso não é legal. Você deveria falar para ela que você não está somente com ela, que você está com a sua namorada também. Você vai ligar para aquela sua mãe, para o seu pai, e a gente tem que ter uma conversa séria. E nisso, aí eu fui e apaguei por um tempo. Aí quando eu acordei, eu já estava sentada no sofá, com a minha cabeça totalmente molhada. Assim, eu lembro do meu cabelo estar encharcado de água pingando em mim. E eu lembro dos pais deles estarem na sala da minha casa. Não sei como entraram, não sei de onde vieram, sei que eles entraram e chegaram na minha casa e começaram a conversar comigo, sentaram de frente para mim. Falaram assim, olha, ela não tem nada a ver com isso, o que você tem para falar, você fala com a gente. Que estava se manifestando começou a entrar em contato com eles. Falando, olha, vocês têm que me pagar o que vocês me devem. O seu filho está fazendo uma maldade muito grande com essa moça e a gente vai cobrar de vocês. Então, assim, eu lembro dessas palavras. Início eu comecei a ter apagões e tinham flashes. Aí eu lembro da mãe dele com algumas plantas, algumas coisas e fazendo como se ela estivesse fazendo algum ritual, batendo no meu cabelo, na minha cabeça. Ela segurava bem assim no alto da minha cabeça, né? Colocando a mão no alto da minha cabeça. O pai dele conversava com essa, acho que é entidade, não sei o que era, mas eu sei que eu ia e voltava toda hora. E quando eu me dei por si, parece que passou a sensação, acabou. A gente estava sentados e ela me perguntou, você lembra de alguma coisa que aconteceu? Eu falei, olha, eu lembro de pouco, eu lembro de alguns flashes, de alguma coisa. E nisso eu estava desesperada. Eu comecei a chorar. Eu falei assim, eu não quero que isso aconteça comigo, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu falei, o que vocês estão fazendo na minha casa? Eu não conheço vocês, eu não sei o que está acontecendo. E aí ele foi quieto, ele estava quieto, ele ficou. Aí a mãe dele foi e falou, você não vai contar para ela, você não vai dizer para ela. Ele ficou calado e começou a chorar, ele só falava assim, eu quero ir embora, eu não quero participar disso. A mãe dele foi e falou, você tem que falar para ela. Foi nessa hora que o pai dele olhou bem dentro dos meus olhos e falou assim, você tem certeza que é ela quem está falando? Aí nisso eu já manifestei de novo alguma coisa. E começou tudo de novo. Eu acordei na minha cama, já era umas 6 horas da manhã. Eu acordei extremamente cansada. Não tinha mais ninguém na minha casa. As minhas portas da minha casa estavam todas trancadas. Eu não sei como, mas estava tudo limpo. Mandei mensagem para ele perguntando o que tinha acontecido.
E ele respondeu simplesmente para mim: não aconteceu nada. Você não viu nada. E aí eu tentei manter contato com ele. Ele simplesmente me ignorou. Passou-se um tempo, ele voltou com a namorada. E eu fiquei sem entender o que aconteceu. Eu até relatei isso para uma amiga do serviço. E ela contou para um amigo que resolveu, né, me levar para um centro de Umbanda, que era de conhecimento dele, que era muito bom. Ele era um bandista. Ele é uma pessoa muito boa, que me ajudou muito em relação a isso, ao meu desenvolvimento espiritual. Hoje eu agradeço muito a ele por ele ter me levado nesse local, esse amigo. E chegando lá, eu contei tudo isso que tinha acontecido para uma determinada entidade. E ela me disse que o que eles estavam tentando fazer comigo era um tipo de ritual. Não tinha nada a ver com a constelação, não tinha nada a ver com coisas que eram coisas do bem, não algo do mal, entendeu? Meu corpo foi usado para um tipo de manifestação de algo em que eles deviam para algum tipo de entidade, e que eles fizeram mal comigo e a entidade resolveu cobrar deles de alguma forma. Então eu sei que eles sumiram da cidade. O casal, o pai deles desapareceu, não sei o que aconteceu. E eu fiz um tratamento nessa casa por muito tempo, nesse terreiro. E depois de um tempo eu voltei, eles me disseram realmente que isso ia acontecer, que eu iria voltar para minha cidade, para BH, e que coisas iriam acontecer, e coisas que eu não acreditava que poderiam acontecer, realmente aconteceram. Uma delas foi que eles disseram para mim que eu iria me casar com um rapaz X, de tal jeito, que morava na cidade vizinha, coisa que eu até duvidei por um momento e eu pedi perdão depois. Mas realmente aconteceu, eu me casei e hoje eu voltei para minha cidade, arranjei um emprego X que eles disseram que eu ia arrumar e hoje eu vivo a vida tranquila. Hoje eu não frequento mais nenhum terreiro, eu me afastei totalmente dessas questões espirituais, tenho muito medo, peço perdão até às entidades em que de repente tentaram me ajudar ali naquele momento, que me ajudaram, né? Se não fosse por elas eu não teria conseguido sair daquela presepada, mas me ajudaram muito. E abandonei, encerrei um ciclo em relação àquilo que aconteceu comigo. E é isso, hoje eu tenho uma vida tranquila, nunca mais manifestei nada. E hoje eu simplesmente acredito que as coisas sobrenaturais acontecem e que a gente não pode abrir nenhum campo para esse tipo de coisa. E tomar cuidado, muito cuidado com quem a gente se envolve. É isso, Feliciano, muito obrigada por me ouvir. Se alguém souber ou de repente já passou por alguma situação igual a minha, por favor, me dê uma luz ou fale alguma coisa referente, porque eu realmente não entendo até hoje o que pode ter acontecido. Foi algo muito sobrenatural e depois eu vou para contar outros relatos que eu tenho sobre a minha mãe, que a minha mãe é muito sensitiva também e ela tem muitas coisas que ela me contou ao longo da vida e que eu acredito piamente, porque algumas delas eu já manifestei e já estive presente com a minha mãe quando aconteceu. Obrigada, um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus. Muito obrigado, Daiane, por compartilhar seu relato conosco aqui no canal. Se vocês também quiserem compartilhar seus relatos, pessoal, eu deixei na descrição do vídeo o link que vai direto para o meu WhatsApp. Lá vocês poderão falar diretamente comigo. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que sempre está aqui comentando os vídeos, deixando o like, compartilhando, e a vocês também que estão chegando hoje. Eu peço para que Deus abençoe a cada um de vocês e suas famílias. Muito obrigado, até o próximo vídeo.